sobre regularização fundiária. E com seguramente uma das maiores, se não a maior autoridade de Roraima em matéria de legislação envolvendo a regularização de terras no estado. Ele é advogado, é agrônomo, formou-se em agronomia primeiro, depois formou-se em advogado e vive constantemente debruçado sobre esse assunto. A última, e aí é sobre esse tema que nós vamos conversar, é uma instrução normativa. O que é instrução normativa para os leigos? É uma forma de como fazer, expedida pelo INCRA, para regularizar várias situações que estão pendentes há mais de décadas aqui no estado. Essa instrução normativa vai permitir, né, que milhares de proprietários, alguns com títulos definitivos comprados de terceiros, outros que ainda ocupam uma terra sem a titulação definitiva, possam ter suas propriedades regularizadas. Mas eu vou deixar que o Dr. Alisson Macedo ele esclareça direitinho o que é a instrução normativa que permite a quitação de cláusulas, né, para títulos emitidos pelo INCRA ao longo da sua história. Doutor Alisson, bom dia. O que diz essa instrução normativa? Bom dia, doutor Getúlio, todos os ouvintes aí da Rádio Folha, em especial do programa Agenda da Semana, toda a equipe aqui do Grupo Folha. Exatamente, doutor Getúlio. Essa instrução normativa, assim, para a gente relembrar, assim, refrescar a memória dos ouvintes, aqueles também que acompanham nas redes sociais, temos que falar um pouco aí da transferência das terras da União para o estado de Roraima. Foi transferida as áreas remanescentes das glebas, mas o INCRA ainda ficou com a gestão dos assentamentos federais, projeto de assentamentos da reforma agrária e assentamentos e outros assentamentos, como é o caso do Pá de Anauá, projeto de assentamento dirigido, e também com todos os títulos expedidos pelo INCRA, títulos fundiários. Essas áreas não foram transferidas para o estado, ficaram sob a gestão do INCRA, os títulos emitidos pelo INCRA. E como eu li, o senhor falou aí com muita propriedade, o INCRA ao longo da sua história emitiu muitos documentos, em torno de 5.000 títulos definitivos em áreas fundiárias, em sua grande maioria na gleba Caracaraí, mais quase 1.500 títulos na gleba Caracaraí. E ao longo desse tempo, esses títulos, alguns tiveram suas condições resolutivas. Para quem não sabe, o beneficiário de um título definitivo do poder público, o título ele tem condições resolutivas que têm que ser cumpridas para, após o cumprimento, ele pode alienar essa área a um terceiro, só após o cumprimento dessas condições. Como exemplo, temos o pagamento do próprio título, quando não é gratuito, cumprimento da legislação trabalhista, ambiental, enfim, cumpriu as cláusulas, é emitida uma certidão de liberação e esse título ele deixa de ser inalienável, ele passa a ser a propriedade do beneficiário, ele pode dispor da maneira como ele quiser. Propriedade plena, que não, desde a Constituição de 88 ela não é tão plena, porque ela está sujeita ao cumprimento da função social, exatamente. Ela deixou de ser plena a partir da Constituição de 88, porque se ela não cumprir a função social, o proprietário ele pode perder o direito de propriedade daquela área. A exemplo das desapropriações para fim de reforma agrária. Então, esses títulos ficaram, muitas pessoas adquiriram do beneficiário original na crença que em ato posterior eles iam transferir, regularizar no cartório por seus nomes, mas se depararam com as cláusulas resolutivas que precisavam ser cumpridas. E essa instrução normativa ela veio para isso. Mas até chegar na instrução normativa foi uma via crucis, porque a lei que autorizou a presença do terceiro adquirente em títulos emitidos pelo INCRA, ela foi, você tem ideia, ela foi sancionada em 2023 e só foi regulamentada em agosto de 2025.
E só após o regulamento nós conseguimos editar a instrução normativa. Porque foi um trabalho de convencimento. Porque você vê a contradição. A própria Lei 11.902 de 2009, a Lei de Regularização Fundiária Federal, é a Lei de Regularização Fundiária Federal, não tem nada a ver com a Lei de Regularização do Estado. Do Estado. Ela prevê que o terceiro adquirente de título definitivo do INCRA, que adquiriu na vigência das cláusulas resolutivas, que configuraria uma quebra de contrato, ele teria o direito de receber um novo título. Aquele título quebrou o contrato, cancelava, e se ele cumprisse os requisitos da lei, ele ia receber um novo título. Já esse terceiro adquirente. Sim, então, quer dizer, o governo ia cancelar um título para emitir outro. Ao passo que, com a alteração da lei, ele vai poder aditivar mais celeridade, menos gasto, menos burocracia. O terceiro adquirente, ele vai comprovar que ele está de boa fé, que é comprovar a cadeia sucessória e que na maioria dos casos realmente eles adquiriram as áreas sem conhecimento que existiam cláusulas resolutivas. Então a grande vertente dessa instituição normativa é beneficiar além dos originários, também dos herdeiros. Também muitos desses títulos estão com os herdeiros que ainda não conseguiram resolver essa condição resolutiva, e vai permitir que tudo isso seja resolvido numa forma que a lei ela trouxe, chamou de procedimento simplificado. Ela não fala nem de liberação, ela fala de extinção para esses casos. E a lei atende especificamente extinção os títulos emitidos até 2009. Então quer dizer que todos os títulos emitidos pelo INCRA estão contemplados com essa lei, com essa extinção normativa. Por quê? A partir de 2009 o INCRA não emitiu título fundiário porque as áreas remanescentes foram transferidas para o Estado de Roraima. Então todos estão contemplados. E essa lei é nacional, a instituição normativa é nacional. É um problema também, não só do Estado de Roraima, mas em todos os estados do Brasil, não só da Amazônia Legal. Então nós temos aí, em torno aí, só no estado do Paraná que a gente estava fazendo, nós temos aí 50 mil títulos no estado do Paraná para ser verificado. No estado do Pará também, inúmeros, estado do Amazonas, Mato Grosso. Então todos os estados nós temos milhares de documentos que vão poder resgatar sua segurança jurídica por conta do adimplemento das cláusulas, cumprimento e liberação, e esses documentos vão servir para o terceiro adquirente, ou os herdeiros, ou o próprio beneficiário originário, de seguir sua vida produzindo na área, contraindo os financiamentos bancários para cumprir sua função social. Bom, localmente, os efeitos dessa instrução normativa, eles vão se dar em que região? Com mais intensidade, né? Mais intensidade nós temos aqui, como eu falei inicialmente, na gleba Caracaraí foi a gleba que o INCRA emitiu mais títulos fundiários. Nós temos aqui na gleba Caracaraí em torno de 1.448 títulos, seguido da gleba Jauperi, que é lá no sul do estado, de 882. Em terceiro lugar, nossa conhecida gleba Caomé, 704 títulos fundiários. São as três mais numerosas, mas em todos as Barauana, BR-210-2, Quitaú, todas as glebas que o INCRA emitiu o título definitivo, esses títulos que ainda não tiveram suas cláusulas liberadas, o requerente, o beneficiário, os herdeiros ou o terceiro adquirente de boa-fé, ele pode requerer a liberação das cláusulas resolutivas, inclusive a quitação, se tiver inadimplente quanto ao valor da terra nua. Isso é o grande... Aí o INCRA vai atualizar esse valor e ele pode pagar. Vai atualizar, fazer a correção e atualização desse valor, e ele pode pagar à vista, ou até você vê como ele enquadrou perfeitamente a figura do terceiro de boa-fé, o terceiro adquirente, que ele vai poder até parcelar esse valor. Ele vai adimplir, vai passar a cumprir dali para frente, em nome dele, essas cláusulas, até liberar. Mas acredito que a maior parte deles vão querer pagar à vista para resolver de forma definitiva. Eu fiz essa pergunta porque eu acompanhei de perto o Pá de Anauá, né? O Pá de Anauá, ali em Rorenópolis, né? Que um dia desse o pessoal me disse que
até me sugeriu, olha, é bom fazer uma campanha para que a capital do município de Rorainópolis passe a se chamar Vila do INCRA, como tem a Vila Brasil no Amajari, porque o município de Rorainópolis, ele surgiu dali da sede do INCRA, né, que administrava ali o PAD Anauá, o projeto de assentamento dirigido do Anauá, né? Ali, para quem conhece um pouco o estado, ao longo da BR-174 e mesmo ao longo de vicinais, aqueles lotes iniciais que o INCRA assentou e titulou, ou de alguma forma reconheceu a posse, não existem mais. Eles quase todos se transformaram em propriedades maiores. Até porque lá tem muita pecuária, né? Esses produtores que compraram, por exemplo, há casos, que eu não vou citar nome aqui, de pessoas que compraram 10 lotes ao longo do tempo. Foram comprando. A instrução normativa vai permitir para eles regularizar também? Exato. O PAD Anauá, ele é foi criado um assentamento, projeto de assentamento dirigido, com características de colonização. Ele não é propriamente um projeto de assentamento da reforma, nos moldes da reforma agrária. Uhum. Tanto é que ele é tratado hoje como área fundiária, como área remanescente, como área fundiária. Então, as pessoas que estão lá, que ainda não receberam documentos, vão ser regularizadas pela lei de regularização fundiária e não pelos normativos de assentamento da reforma agrária. Uhum. E a liberação das cláusulas resolutivas dos títulos expedidos no PAD Anauá vão seguir essa instrução normativa a 153 de 2025. E só para essa particularidade, a lei e a normativa, ela traz essa diferenciação. Os títulos expedidos até 2009 ficam extintas as cláusulas resolutivas desde, vou dizer aqui o que é que o requerente beneficiário ou o terceiro adquirente tem que preencher. A área, ela tem que estar quitada, o título tem que estar quitado, ou está quitado, ou ele tem que quitar, tem que apresentar o cadastro ambiental rural, que é o CAR, a área tem que estar georreferenciada, ele não pode figurar na lista de trabalhos escravos, lista do Ministério do Trabalho, lista de trabalhos escravos, e apresentar a certidão da matrícula atualizada, se está registrado ou se não está registrada aquela área. Seja o nome de outro, né? Exatamente, ele tem que apresentar, e que o somatório das áreas dele, de quem está requerendo, seja o beneficiário originário, os herdeiros ou o terceiro de boa-fé, mais precisamente o terceiro de boa-fé, o somatório das áreas que ele tem não pode ultrapassar a 15 modos. Para ele ter o benefício dessa extinção e ele poder adimplir como um terceiro interessado aquele título. Então a gente queria ter estendido isso até 2.500 hectares, mas a gente conseguiu só até 15 modos fiscais. Só até 1.500, mais ou menos. Exatamente. Um exemplo aqui, o senhor tem uma área de propriedade sua, de 500 hectares. Aí só adquiriu um título de um terceiro que não estava liberado a condição resolutiva de 900 hectares. O senhor vai poder ser beneficiário por essa normativa de extinção para poder resolver, mesmo sendo dos um terceiro. 900 hectares? Dos 900, vai, porque 900 com 500 que o senhor já tem, 1.400. Só dá 1.400. Então o senhor vai poder ser. E quem ultrapassar vai poder também buscar essa liberação dessa condição resolutiva? Ele vai poder não mais do procedimento simplificado, ele vai no procedimento ordinário da liberação, aí já não é mais extinção, é liberação das cláusulas resolutivas. Então ele vai requerer. Agora, ele não pode ter adquirido a área dentro do período da vigência das cláusulas resolutivas. Se ele adquiriu do beneficiário originário fora desse período, ele vai conseguir liberar. Se ele adquiriu dentro do período da vigência que não poderia, aí essa lei só
beneficia os títulos anteriores a 2009 até 15 modos. Então, o que é que vai acontecer com ele? Ele não vai perder o direito de posse. Acontece que esse título ele vai ser cancelado e ele vai buscar uma nova regularização pela 11.952. Ele não vai perder o direito de regularizar, só que vai ser um caminho mais longo. Ao passo que, se ele tiver só até 15 modos fiscais de áreas registrados em seu nome, ele vai poder liberar, extinguir automaticamente, cumprindo esses requisitos, que são os requisitos simplificados. Você vê que nem... O excedente poderá, inclusive, ser submetido ao processo de licitação? Não, na verdade ele não foi beneficiário ainda de terra, principalmente o terceiro de boa-fé. Ele não recebeu, ele adquiriu já de um terceiro, ele está só adimplindo. Então, até 2.500 hectares, regularizando pela 11.952, é dispensada a licitação. Até 2.500. Só que o processo do excedente não é simplificado. Não é simplificado. É isso assim. Não é simplificado. Não é simplificado. Ele vai para o rito ordinário mesmo, ou da liberação ou da regularização fundiária. Mas a maioria dos títulos emitidos pelo INCRA aqui, a gente fez um apanhado, eles vão estar aí em torno de 95% até 15 modos fiscais. Se os terceiros tiverem só essa área, vai ser atender tranquilamente. E aí você já tem uma estimativa de quantos produtores serão atendidos? A gente acredita aí em mais de aproximadamente uns 3.000 produtores aí. 3.000 produtores? Sim, incluindo o pessoal, os beneficiários lá do PAD Anauá também, que vão ser enquadrados. Quer dizer que mais da metade dos títulos emitidos pelo INCRA poderão ser regularizados definitivamente com liberação de cláusula. Exatamente. Ou seja, propriedade quase plena. Quase plena. Desde que obedeça os ditames condicionais de geração de renda e... geração de renda, cumprimento da legislação trabalhista, ambiental e o GUT e o GE, para quem não sabe, é o grau de utilização da terra e o grau de eficiência da utilização da terra, da eficiência da utilização, que o conjunto dessa obra qualifica o imóvel como improdutivo ou produtivo. Nós tratamos aqui do PAD Anauá, mas há em todos os projetos do INCRA de assentamento, né? Não de assentamento para reforma agrária, mas os demais tipos de projetos poderão ser regularizados, né? Na verdade, já a liberação de cláusulas executivas de projetos de assentamentos, os projetos de assentamentos da reforma agrária, eles têm normativo próprio, que não difere muito dessa instrução normativa, só que no assentamento eles não admitem a figura do terceiro de boa-fé, porque tem a inalienabilidade da parcela de 10 anos. Então, na verdade, tudo que, se aparecer um terceiro adquirente, tem que ser pós os 10 anos. E o título está pago. Se for acontecer, o senhor tem uma área no projeto de assentamento, passou 10 anos da emissão do título, do CCU, contrato de concessão de uso, o título já está quitado, aí o senhor resolveu vender. Vendeu, fez a escritura e tudo, aí não estava abaixo das cláusulas ainda, mas estava fora. Foi uma venda que quebra contrato, descumpre o prazo de inalienabilidade? Não, porque já estava cumprido, estava pago, ela foi operacionalizada fora desse período. Então não se fala em quebra, a gente só vai emitir a certidão de cumprimento do prazo de vigência ali, que é para o terceiro que adquiriu poder registrar o nome dele. Então, Perfeito. Agora, pela complexidade, embora seja um rito bem claro e pelo que você fala, a instrução normativa está clara, mas é razoável, quer dizer, a prudência recomenda que se procure um advogado, né? Mas assim, só para ter ideia, nós vamos recepcionar esses pedidos, a princípio, de meio eletrônico, através do nosso sistema eletrônico de informações, que é o SEI. Ele vai ter o requerimento com a documentação, a lista de documentos para apresentar, que é, como eu falei aqui, ele vai apresentar o requerimento pedindo a liberação das cláusulas, vai apresentar o cadastro ambiental rural da área, o georreferenciamento, a certidão da matrícula atualizada,
dessa área. A consulta, uma declaração que ele não tem mais do que 15 módulos. Ele vai autodeclarar para poder fazer jus ao benefício. Logicamente que isso vai ser consultado em nossos sistemas de cadastro rural e de CIGEF, se realmente é aquilo mesmo que está sendo declarado. A consulta, a lista, não figurar na lista de trabalho escravo, essa consulta a gente mesmo faz dentro do INCRA, ele não precisa... O INCRA já vai fazer isso. Já vai fazer, então é muito simples. É o requerimento, a declaração, que ele não tem mais de 15 módulos fiscais em propriedade, que ele apresentar o CA, o georreferenciamento e a certidão da matrícula. Até aqueles documentos isso pessoais. Isso tudo online? Online. Ele protocola, manda por e-mail do protocolo, ou vai presencialmente no protocolo e entrega a documentação, é digitalizada e é devolvida para ele. Mas nós já estamos em vias de lançamento aí de uma plataforma totalmente informatizada. O PGT é liberação de cláusulas para atender essa demanda, que vai ser totalmente online. Ele vai, através da senha gov.br, que hoje praticamente todas as pessoas têm essa senha gov.br. Ele vai fazer o requerimento todo online e apresentar a documentação toda no sistema, e o sistema vai fazer as análises de forma automatizada, aquilo que é possível, vai dar uma celeridade e ao final vai para a decisão da liberação das cláusulas auditivas. Então o CERPRO já está finalizando esse sistema para o INCRA, justamente pela demanda. A demanda no Brasil todo, nós temos aí milhares e milhares de títulos definitivos. Então a análise manual ela fica inviável. Então tem que ser informe, tem que usar a tecnologia para dar agilidade e dar uma resposta mais célere ao cidadão que está requerendo esse serviço para resolver um problema aí que é histórico. Tanto o cadastro ambiental rural quanto o georreferenciamento, eles podem ser feitos agora. Pode não. Eles não precisam ter sido realizados até antes da resolução. Não, na verdade eles... E como é título definitivo, eles não precisam nem pedir autorização do INCRA para fazer o georreferenciamento, que é uma propriedade já titulada. Se obter lá o memorial descritivo, né? E a maioria desses títulos, eles foram emitidos com planta memorial com a tecnologia da época. Medição topográfica, com teodolito, e hoje precisa ter o georreferenciamento da área. Então ele faz o georreferenciamento, faz o CA, que hoje é obrigatório. Se ele vai contrair qualquer financiamento em banco, o banco vai exigir a regularidade ambiental, vai exigir que a área esteja no CIGEF e tudo. Então isso já é de praxe eles terem esses documentos das áreas privadas, áreas tituladas. Então isso não vai ser um gargalo para a apresentação da documentação. A certidão cartorária, hoje os cartórios estão informatizados, é muito rápido obter a certidão cartorária hoje de registro do imóvel. Então, e o requerimento e a declaração. No GEL ainda exige aquela declaração de confinantes? Nesse caso das áreas já tituladas, não. Nesse caso não, só porque já tem o título. Já tem o título. A princípio essa declaração já foi anexada. É só para as áreas que em regularização. As irregularização, áreas tituladas, ela já foi previamente, o cartório já só vai confirmar mesmo no destaque da matrícula. E se tiver alguma dúvida, ele pode oficiar o INCRA para esclarecer alguma situação, mas em regra ele vai fazer só o GEL com base na planta memorial do título definitivo. É bom lembrar aqui aquele programa do governo federal, que aqui está sendo publicizado pela FEMAR para fins de obtenção daquela renda pela preservação ambiental, que eles estão realizando aí, a FEMAR e outros órgãos estão realizando seminários para que induza o proprietário ou os proprietários a irem a regularizar seus imóveis, tanto no cadastro ambiental quanto no georreferenciamento. Exatamente, até com o propósito deles oferir alguma renda com a preservação da área. É uma senhora renda, ela dá, pelo que foi discutido aqui, ela dá em média R$2.000 por mês para todos os proprietários que tenham
que tenham preservado para além daquelas áreas que são as matas ciliares, né, aquela de preservação permanente. Dá 2.000 por mês. É difícil você encontrar um pequeno agricultor hoje que tem aí R$2.000 limpos por mês. E assim, quebra até uma quebra de paradigma, porque é comum, principalmente o produtor, o colono, eles reclamaram. A gente preserva 50%, 80% e não temos nenhum tipo de incentivo por fazer essa preservação de área de reserva legal, que é uma preservação obrigatória por lei. E ao passo que existe forma de monetizar essa preservação, tanto com o crédito de carbono, plano de manejo também na área de reserva legal. É possível fazer um plano de manejo na área de reserva legal. Então o que falta realmente é a informação. O que falta realmente é os produtores regularizarem seus imóveis. Exato, eles regularizarem, buscar essas alternativas de verticalizar a renda da propriedade rural, porque produzir hoje, ter uma propriedade rural, não é para amador. Porque não é barato. Você se consolidar, ter renda, você trabalha na esfera aí de tudo que você vai fazer no imóvel rural, você não vai gastar R$1.000, R$2.000. 1 hectare para você preparar, você gastar aí de R$10 a R$15.000 para deixar um hectare por baixo. Então, você vê 1.000 hectares, nós estamos falando aí de 1 milhão aliás, 15 milhões, 1.500.000 aí por cada 100 hectares. Então é bem complicado. Você não pode se aventurar, tem que se profissionalizar. Isso é o produtor, ele tem que ter essa consciência, tem que buscar cada vez mais se capacitar, entender, porque o tempo do campo é diferente do tempo da cidade. O tempo do campo você vai decidir o que fazer, quando fazer e como fazer. Então tem essas etapas que tem que estar bem definidas para ele não ter insucesso. A gente fala muito em inclusão, mas na verdade os desinformados serão excluídos do mundo moderno. Ou você se informa ou você será excluído. Isso é uma tendência. E isso vem com muita força após essa COP30, né? Que muitos estão chamando de Flop 30. Tem muita gente chamando isso de Flop 30. Eu não emito comentário porque eu tenho uma posição clara. Acho que são um converscote de bilionários. Aliás, ontem eu ouvi essa história, que o fracasso das ofertas estatais de recursos para preservar o meio ambiente assume importância fundamental o dinheiro privado, que é o dinheiro do lobby. É o dinheiro do lobby. Você vê, a nossa legislação ambiental é uma das legislações, digo até a mais rígida do mundo, legislação ambiental brasileira. Então ela é preservacionista mesmo. E muito. Então ela já tem esse viés. Então o produtor ele tem que cada vez mais se capacitar, buscar tecnologia para alcançar a produção sustentável. Para ele não ser penalizado por alguma multa, por alguma infração, ele tem que realmente estar atento a todas essas circunstâncias. Tem que estar, senão não... ambientais, trabalhistas, enfim. Está excluído. Vamos ouvir alguma das contribuições. O Gerson Maciel diz: bom dia, doutor Getúlio, meus parabéns pela transmissão. O senhor Alisson passou pelo Iteraima e não conseguiu resolver a questão das terras sobrepostas na Serra da Moça, próximo a Hélio, das terras do Mozarildo. Você lembra dessa história? Da Serra da Moça. Serra da Moça é ali é aqui no Murupu, região essa situação ela teve judicializada. Realmente tem um conflito lá que está judicializado, que até, como eu já estou com mais de
um ano que eu saí do Iteraima. Iteraima, eu não tenho acompanhado de perto isso aí. A questão é porque quando está judicializado, tem que aguardar o trânsito julgado dessa situação para poder o órgão tomar alguma posição administrativa. Judicializou aí só quando a justiça decidir. Mas, salvo engano, deve ser essa situação lá da região do Murupu ali que teve a judicialização, teve cumprimento, teve questão de esbulho lá, tiraram o pessoal lá da marra, enfim, teve uma questão mesmo bem acirrada lá mesmo, que, salvo engano, parece que essa questão ainda está na justiça, pendente de trânsito em julgado. O Fábio Almeida diz: Adson, o assentamento, quando demarcado, deveria ter área de expansão. Em Roraima, essas áreas transformaram-se em locais de conflitos pela ação de grileiros e do Iteraima. Como essa questão é enfrentada hoje? Isso, Fábio, é uma pergunta muito interessante essa tua. Os assentamentos, alguns assentamentos, eles foram criados com alguma reserva técnica, prevendo uma possível expansão. Exatamente. Acontece que a criação dos assentamentos aqui em Roraima, também na Amazônia Legal como um todo, foram criados em cima de áreas públicas. Eles não teve uma desapropriação para a criação do assentamento, foi em cima de áreas públicas. Então já foram criados com as pessoas lá. Então não foi uma área desapropriada que desapropriou, fez o cadastro e selecionou as famílias e assentou, colocou elas lá. Na verdade foi uma espécie de regularização. O assentamento foi criado porque as pessoas, no intuito de ter um pedaço de terra, adentravam, faziam as picadas, mediu, e o INCRA ia lá, como era área pública, criava um assentamento para regularizar aquela situação. Então, exceto do Nova Amazônia, do PA Nova Amazônia, que ali a antiga Fazenda Bamerindos, Nova Amazônia 1 e 2, que foi uma dação em pagamento, todos os outros foram criados com esse viés de regularizar uma situação já posta lá. E a gente sabe que a questão da terra é muito dinâmica. Se deixa, a gente tem problema até de invasão de área de reserva ambiental coletiva em projeto de assentamento, pra você ter ideia. Imagine das reservas técnicas. Então, o INCRA em si ele não tem capilaridade para estar monitorando e fiscalizando de forma mais ostensiva essa situação. E acaba que as pessoas adentram aquelas áreas e ocupam de forma até indiscriminada, sem seguir o tamanho ali de parcela de assentamento, que é para comportar aquela maior quantidade de pessoas, e causa esse problema, esse conflito. É o caso típico lá dos expulsos da Raposa Serra do Sol, né? Ali na área remanescente do Bamerindos, né? Mas ali da área remanescente do Bamerindos, na verdade o INCRA colocou eles lá mesmo. Eles não chegaram, foi o INCRA que colocou eles. Foi o INCRA que colocou? Foi o INCRA que colocou eles lá. E o que era para ter sido feito antes era apartar, descaracterizar aquela área. Do projeto de colonização. Do projeto, porque pelo tamanho da área e pelo perfil, muitos não se enquadrariam como clientes da reforma agrária. Dentro do programa de reforma agrária. Então lá agora nós temos realmente, o INCRA está buscando, nós temos algumas ações judiciais em curso de reivindicatória dessas áreas, para tirar essas fazendas de dentro dos assentamentos, tirar esses fazendeiros aí, tirar de dentro dos assentamentos. Temos algumas em trâmite aí na Justiça Federal, e dentro da medida do possível o INCRA está adotando as providências administrativas e judiciais para resolver isso, mas a gente sabe que não é demorado, essas questões não se resolvem da noite por dia. Então o que a gente tem buscado é isso, apoio. Nós temos recursos para fazer fazer demarcação, que essas áreas são ocupadas assim dessa forma indiscriminada, porque não tem demarcação. Se previamente estivesse sido demarcadas em parcelas, feito o chamamento público das famílias para quem se enquadra no perfil de reforma agrária e assentado, tivesse mais agilidade, a gente evitaria esse problema. Mas acontece que você não tem essa capilaridade, essa infraestrutura necessária para estar monitorando, fazendo os levantamentos ocupacionais nos projetos
de forma mais intensiva. E essas áreas não foram descaracterizadas como área de reforma agrária, né? Não, elas estão no perímetro do assentamento. São áreas destinadas para reforma agrária. Pois é, não foram discriminadas, quer dizer, não saiu. Não sai, está lá para ser destinada à reforma agrária. Reforma agrária. Então, aí tem o limite de 100 hectares. Para a reforma agrária hoje, você pode até 2 modos fiscais, áreas a serem demarcadas, até 2 modos. Até 2 modos. Até 2 modos. Mas a gente procura seguir já o tamanho das parcelas do assentamento para tratar com uniformidade todos, né? Para não ter peguei uma área maior, peguei uma área menor, a gente tenta buscar equacionar o tamanho aproximado das parcelas que fiquem idênticas ali, para não ter esse tipo de problema. O Gerson Maciel diz: bom dia, doutor Getúlio, parabéns pelo programa e pela transmissão. O Agenda vendo no plural. Eu não entendi, viu, Gerson? O Elson Pintes: bom dia, doutor Getúlio, e a todos os ouvintes da Rádio Folha FM 100.3. Que Deus nos abençoe com um domingo fraterno, em família, saúde e paz. Um forte abraço. Obrigado, Elson. Economista Elson Pinto, um grande abraço. Vamos lá, o Lorival, o marreteiro, mandou um áudio, vamos ouvi-lo? Bom dia mais uma vez, doutor Getúlio Cruz, e bom dia também ao doutor, que também é o doutor. Doutor, eu sou Lorival Braga, marreteiro. Doutor, é o seguinte, eu quero que você me dê uma informação, estou tentando entender aí. No meu caso, a gente vê muitos lotes aí no interior que está abandonado, e muitos lotes não têm o título definitivo. Tem muitos lotes que não têm o definitivo, e outros, os primeiros donos, abandonaram os lotes. E a gente encontra por aí muitos lotes abandonados, e essas pessoas querem repassar esses lotes. Querem vender, na verdade querem vender. Lote já tem mais de 30 anos, devido à condição financeira, o velho já está bem velhinho, então os velhinhos já está bem velhinho. No meu caso, eu tenho uma empresa, eu posso comprar até quantos lotes desse cidadão que tem um título definitivo, eu posso comprar até quantos lotes. Me explique bem para mim não cair numa furada, me diga, por favor. Quantos lotes eu posso adquirir comprado na mão desses primeiros donos que tem título definitivo e que não tem? Por favor, me explique aí para mim não cair num golpe aí. Lorival, é muito importante, assim, esclarecedora aí sua pergunta para os demais ouvintes. Sendo área titulada, área matriculada, com as cláusulas liberadas, as condições, você pode comprar quantas áreas a sua capacidade financeira permitir. Isso não tem limite. Você é um brasileiro nato, você pode comprar, não tem limite de tamanho. Agora, para você comprar uma área de posse para regularização fundiária ou dentro de assentamento, aí vai ter limite. Dentro de assentamento você não pode ser empresário. Fora de assentamento, o limite é 2.500 hectares para regularizar com dispensa de licitação. O que acontece é que você precisa saber, como eu falei aqui no início, boa parte dessas áreas remanescentes, áreas fundiárias, foram transferidas para o estado de Roraima. Você tem que procurar o órgão fundiário. Se essa área que você está querendo adquirir está dentro de um projeto de assentamento, então eu sugiro que você procure o INCRA para a gente verificar previamente essa documentação, saber se é possível ou não essa venda dessa área. Se tiver a condição resolutiva do título baixado, tiver área for privada já, não tem problema. Agora, se ela não tiver baixado o parceleiro, ele não pode dispor dessa área. Em projeto de assentamento, ele não pode dispor. Se é uma área titulada, liberada a condição resolutiva, ele pode dispor. Agora, se não tiver documento, não tiver liberada a condição resolutiva, ele não pode adquirir, porque ele pode não ter o perfil do cliente da reforma agrária, então ele não vai poder ser regularizado dentro do projeto de assentamento. Dando exemplo pro Lorival, ele falou que 30 anos, então se é título há 30 anos, tá liberada a condição. Mas é prudente. Ou tem que ver que ele teve no INCRA se realmente esse título foi pago. Exatamente, é prudente, e de área fundiária de posse, aí ele pode adquirir o direito possessório. Isso. E buscar qual é o órgão que vai regularizar. A princípio será o Iteraima. Como as áreas foram, exceto o Padianauá, como as áreas foram transferidas para o estado de Roraima, então ele deve buscar essa regularização junto ao Iteraima. Mas tanto a área titulada como a área de posse, é prudente que ele consulte os órgãos fundiários antes,
principalmente em se tratando de projeto de assentamento, que tem as restrições que não, a área fica inalienável por 10 anos. Ele não pode adquirir dentro de área de assentamento se o lote ainda está inalienável. Perfeito. O Zenal diz: bom dia, doutor Getúlio, sobre nossa região, no PA Jatapu, como está a situação dos títulos definitivos do PA Jatapu? Pergunte ao doutor como funciona lá no Jatapu. Exatamente. Os títulos definitivos dos projetos de assentamento, nós estamos fazendo o trabalho de demarcação das parcelas georreferenciadas, do perímetro, para deixar o projeto apto à titulação. Por quê? Para emissão de CCU, o caminho é mais curto para emissão do CCU. Agora, para emitir um título definitivo, o projeto tem que estar com perímetro georreferenciado e certificado e todas as parcelas internas georreferenciadas e certificadas. E também com a aprovação se tiver em faixa de fronteira, do Conselho de Defesa Nacional para a emissão do título definitivo. Nós estamos trabalhando em todos os projetos de assentamentos. Nós já conseguimos finalizar desses 5 projetos de assentamento, estão já aptos para titulação definitiva. Nós temos aqui a exemplo do projeto Trairi, que também lá no sul do estado, ele está apto. Não me recordo assim, mas que o Jatapu também deve estar apto, mas são 5, mas nós estamos com... É porque o Jatapu é mais antigo. Mais antigo. Nós estamos aí com um projeto aí para contratação de georreferenciamento desses projetos de assentamento, junto ao Fundo Amazônia. O INCRA Nacional está buscando recursos para finalizar todas essas questões de georreferenciamento em projeto de assentamento, de modo que a gente, ano que vem, a gente vai estar com todos esses projetos aí aptos à titulação. Vindo esse recurso, esse vem do INCRA Nacional, da Diretoria de Governança da Terra, do Serviço de Coordenação de Cartografia. Estão buscando esse recurso, chegando esse recurso, eles vão contratar o georreferenciamento. Nós já incluímos todas as nossas pendências aqui do estado de Roraima. Como o cobertor é curto, quem pede primeiro tem mais chance de ter uma fatia maior do recurso. Então a nossa expectativa é que nós não temos muitos assentamentos em comparação com os outros estados, que nós temos aqui 56 projetos de assentamento. São 56 aqui? 56 projetos de assentamento. Então tem estados que só de áreas quilombolas tem 200, projetos de assentamento tem 900. Então são números assim muito expressivos. Então a gente tem condição, lógico, com o apoio do INCRA Nacional, e o superintendente Evangelista Siqueira, ele tem buscado junto ao INCRA Nacional esses recursos, apresentar nossas demandas, nossas pendências, inclusive essa da liberação de cláusula de títulos definitivos fundiários. Foi uma demanda que ele, assim que eu cheguei lá, retornei lá em outubro do ano passado, ele disse: vamos resolver essa questão fundiária aqui, desses títulos aqui, que praticamente estava inerte, porque não se tinha normativo que amparasse. Então a gente trabalhou isso junto a Brasília, teve apoio dos outros estados da Amazônia, principalmente o estado de Rondônia, que apoiou muito essa nova legislação. Então nós conseguimos aí trazer uma legislação que possa atender o anseio da sociedade de forma mais justa, né? Então foi buscado isso, e o superintendente tem aí buscado trazer uma roupagem nova, uma cara nova para o INCRA. Inclusive aqui nós vamos mudar de sede em breve, né? Nós estamos num endereço novo, então logo a gente já esteja... Onde vai ser? Vai ser ali na Casa das Madres, ali na Avenida Consolata. Então logo a gente tiver central, né? No processo de transição, que parabenizar aqui a presença aqui, agradecer a presença da nossa assessora de comunicação, Lorde Gomes, que dispensa comentários. Então logo a gente vê nessa fase de transição, ela vai anunciar aí, colocar aí como é que vai se dar essa transição. Perfeito. Até para o nosso cliente se planejar para buscar o atendimento junto ao INCRA, porque a gente vai ficar, alguns serviços vão paralisar para poder ter essa transição. Perfeito. Ô, Diover, volta lá no Zenal, porque tem uma segunda pergunta dele lá, isso. Ele diz o seguinte: pergunte como funciona. O Alisson já explicou. A área de até 4 módulos, quais os documentos para fazer o CAR? Cria ou memorial descritivo da propriedade. Tentei o CAR,
porém tem que ter expertise para com TI. É complexo para uma pessoa leiga. Está disponível no gov.br. O cadastro ambiental rural para a área de assentamento da reforma agrária, o INCRA faz. Em projeto de assentamento, o INCRA, logicamente que o parceleiro, o beneficiário, ele pode fazer, mas o INCRA faz em áreas fundiárias. Eu não sei precisar se a FEMAR tem algum setor lá dentro que faz esse CAL ou IATE, mas acredito que tenha, principalmente para a agricultura familiar, ou ele contrata um consultor, de forma que tem que ser uma pessoa que tem um certo conhecimento, que vai trabalhar com vetorização do imóvel ali, vai registrar na plataforma do SICAR, vai cadastrar aquele imóvel, tem que estar georreferenciado o imóvel para poder ser submetido, e ele vai ter que identificar, informar a área de reserva legal, a área de APP, áreas inaproveitáveis. Então é um trabalho que tem uma certa complexidade. Então quem não tem familiaridade não só com a plataforma, mas com conhecimento da questão cartográfica e questão de vetorização de imóvel, reserva legal, legislação, área de preservação permanente, então vai ter dificuldade. Tá. Bom dia, doutor Túlio, é o Gerson Maciel ainda. Pergunte ao entrevistado, após as transferências das terras da União para o Estado, a questão já foi resolvida? Qual hoje são as terras da União e as terras do Estado que a Iteraima pode assentar e regularizar as terras de boa-fé? Todas já foram transferidas, né? Exatamente. Uma pergunta assim, sempre, embora que isso já tenha sido emitido todos os termos de doação das 25 glebas com área remanescente, mas é bom estar frisando, esclarecendo que isso causa dúvida. O que ficou para o INCRA, o que foi para o Estado, o que foi destacado da transferência para o Estado. Os projetos de reforma agrária do INCRA não foram para o Estado. As unidades de conservação, as áreas indígenas, as áreas militares, os títulos definitivos expedidos pelo INCRA em área fundiária não foram para o Estado. As áreas do Exército, as rodovias federais, a sede dos núcleos urbanos dos municípios e todos os demais núcleos urbanos consolidados não foram para o Estado. O município vai receber essa doação direto da União para o município, né? Inclusive é um trabalho que a gente está fazendo agora junto ao INCRA. O superintendente também priorizou essa situação de resolver a questão do município, que eles têm muita dificuldade em convênios, em provar o domínio da área para receber convênios, porque precisa de uma autorização do proprietário, para autorização de obra, e nós estamos aí trabalhando uma frente nacional. Inclusive eu cheguei essa madrugada agora de sexta para sábado do estado de Rondônia. Estamos trabalhando essa questão de doação para os municípios. Hoje à noite já vou para o Acre. Nós já trabalhamos aqui semana atrasada, aqui visitamos alguns municípios e vamos fazer o Brasil todo para resolver essa questão da transferência das áreas municipais, das áreas consolidadas que ainda está em domínio do INCRA, para os municípios fazer o reúbe, fazer a regularização. Então, uma demanda também nossa aqui do superintendente Evangelista para resolver junto aos municípios, além da questão fundiária e dos assentamentos. Então, você vê que, embora o INCRA tenha repassado para o Estado a área remanescente, nós ainda temos muito trabalho para fazer. Aliás, eu queria aproveitar a deixa aqui das áreas do Exército para fazer meu protesto de cidadão. Todos os anos, essa imensa área que o Exército tem, a margem direita ali da BR-174 em direção ao Mucajaí, pega fogo. Ontem já tinha tudo queimado, estava tudo, buritizais, lavrado, queimado. E eu fico me perguntando, não tem dificuldade de acesso, porque é a margem da BR-174, não chega lá os bombeiros para combater o fogo, e o Exército, que deve ter milhares de pessoas aí aquarteladas, se der um galho um galho de caimbé, dá para apagar. E não apagam. Está tudo queimado lá. Uma tristeza. E é uma área expressiva mesmo, assim, ela contorna ali todo o anel viário também, uma parte do anel viário. Todo, é grande, e todo ano pega fogo lá e o pessoal não faz nada. Mas complementando a resposta aqui, o que foi para o Estado foi a área remanescente ainda pendente de regularização fundiária. Essa que foi para o Estado
e todos os termos de doação das 25 glebas com áreas remanescentes foram assinados e repassados para o Interaima. Alguns já estão com registro em cartório. E aqui queria também informar aqui, esse processo de doação de área urbana para os municípios, nós estamos com um trabalho forte aqui dentro do estado, fizemos essas visitas, nós já temos aí em Brasília os processos de doação de Normandia, já está na fase final, de São João da Baliza, nós temos um processo de Caroebe também, já está bastante avançado, nós já temos aí contatos aí com os prefeitos de Mucajaí, nós temos com Caracaraí, nós temos com o prefeito do Cantá também, já está seguindo o rito como é que o prefeito deve pedir a regulação dessa área urbana. E Rorainópolis também tá bem avançado, inclusive eles criaram um instituto de terras lá do municipal para conduzir, se dedicar só a isso. As prefeituras já deveriam estar preocupadas aí com o cadastro urbano. Exato. Né? Eles criaram esse instituto para ter pessoas para se dedicar só a isso, porque se não se dedicar, não vai. Você ver, os municípios aí estão também igual o estado, com mais de 30 anos que esperaram para a transferência das terras e ainda não conseguiram. E tem uma secretaria estadual de articulação com os municípios, que é um cabide de emprego. O governo do estado deveria pelo menos fazer um convênio aí com os municípios, né? Para poder estruturar o cadastro urbano desses. E o requerimento também é simplificado. A gente tratou de simplificar, o prefeito vai fazer o requerimento, solicitando aquela área. O que precisa, a área está já referenciada, a área urbana consolidada. A chamada légua patrimonial urbana. Exato. Ele vai preencher o requerimento, apresentar com a documentação o kit prefeito, que é o documentos pessoais, termo de posse, o diploma, e informar se tem ou não as seções federais dentro da área urbana consolidada. Uhum. Se tiver um prédio federal, tem que se destacar. Só federal. Estadual, depois ele resolve com o estado. Governo do estado. Mas é bem simples. E uma declaração que aquela área perdeu a vocação agrícola. Ora, se a área está consolidada do ponto de vista toda urbanizada, só basta declarar. A gente já tem a gente consulta. Pode declarar também a área de expansão urbana, né? Pode. Para a expansão ele vai ter que ter o plano diretor. Mas vamos por partes, vamos priorizar o que não precisa de plano diretor. A área consolidada, ele consegue resolver mais rapidamente. Aquilo que já está consolidado. Pois é, eu fico pensando assim, no outro dia uma juíza de Alto Alegre acabou com a farra das festas aí. Por que não pega esse dinheiro e começa a realmente trabalhar na segurança jurídica dos munícipes, né? Não dá para entender a forma caolha como os políticos de Roraima encaram a gestão pública. Vamos lá. Bom dia, gostaria de fazer um desabafo sobre o projeto de grãos do governo do estado. Não sei se é de conhecimento do governo, mas aqui no Mucajaí estão passando e pedindo a terra destocada. E como um pequeno agricultor vai ter dinheiro para pagar a máquina para destocar? E chegam dando 10 dias para que a área esteja pronta, senão o projeto não será executado. E fora que falaram que o primeiro plantio é por conta do agricultor. Se é projeto, como vamos ter que arcar com tudo? Gostaria de saber se o nosso governador é sabedor dessa situação. Um bom dia a todos. Aqui é o Antônio da Serra Dourada. Antônio, não vamos encaminhar a tua dúvida, né? Porque no governo é complicado você saber. Uma hora é o Instituto de Assistência Técnica, e até outra hora é a SEAD. É uma confusão que ninguém entende. É muito órgão para pouco trabalho. Nós vamos dar uma olhada e eu te prometo responder isso aí, tá bom? Agora vamos lá, Isma. Olá, pessoal da Rádio Folha. A número 1 do estado de Roraima. Aqui é o Ismael Seco. No momento estou viajando pela Europa. Isso aqui é bom, hein? Saindo da Alemanha, passando pela Áustria e pela Suíça, e seguindo hoje mesmo para Milão, na Itália. Já pensou, rapaz? O caba sai de Mucajaí para virar andarilho na Europa. Quero deixar um recado rápido, vivendo e viajando por aqui. Percebo cada vez mais que a legislação ambiental do Brasil é uma das mais rígidas e complexas do mundo. O nosso Código Florestal, as APPs e a Reserva Legal fazem do Brasil
um verdadeiro exemplo internacional em proteção ambiental. Um abraço a todos e obrigado pela companhia da Rádio Folha. Pois é, o Ismael mora na Alemanha. A Alemanha, de onde surgiu o movimento verde. Né? Ele está andando pela Europa e ele diz assim, olha, o nosso Código Florestal é um dos mais avançados e exigentes do mundo. E isso deve ser um tapa na boca daqueles que tentam colocar os brasileiros como destruidores do meio ambiente, não é, Alisson? Exato, a gente falou que a legislação ambiental brasileira é uma das mais rígidas e protecionistas do mundo. Então, principalmente em se tratando de Amazônia Legal. Mas voltando aqui o nosso tema principal, que é a instrução normativa, como toda norma tem prazo. Então, tem prazo para os requerentes pleitear aquele direito a norma ela trouxe um prazo de 10 anos. É um prazo suficiente. É razoável. Razoável. A partir da regulamentação da lei, que ela foi em 8 de agosto de 2025, então ela vai até 2035. Essas pessoas, o beneficiário, os herdeiros ou terceiro adquirente, pode pleitear a extinção das cláusulas resolutivas desses títulos. Mas, como eu falei... 10 anos a partir de agosto desse ano, né? De agosto, exatamente. Ok. Que foi a data... Agosto de 2035. Exato, que foi a data da regulamentação da lei. Então, isso, para frisar bem, como todo bom brasileiro, deixa tudo para a última hora, embora seja um prazo de 10 anos, o INCRA já está se preparando com ferramentas para ser tudo online. Inclusive, na regularização de áreas urbanas, também nós vamos lançar uma plataforma online para o prefeito do gabinete já fazer todo o pedido de lá, através da senha gov.br também. Legal. Então, que eles, a partir de semana que vem, a gente vai disponibilizar os formulários dessa nova instrução normativa para as pessoas que já queiram buscar esse pedido debaixo das cláusulas resolutivas, já inicialmente vai ser via protocolo eletrônico, o SEI, mas assim que a plataforma eletrônica for lançada, a gente vai migrar, os pedidos vão ser totalmente online, para poder ter maior agilidade no atendimento dessas demandas. Então, é importante que a pessoa apresente toda a documentação exigida. Vou repetir aqui a necessidade de apresentar o cadastro ambiental rural, o georreferenciamento, a certidão da matrícula atualizada do imóvel e, no caso do terceiro adquirente de boa-fé, ele tem que aprovar a cadeia sucessória. Ele tem que apresentar aqueles documentos, seja escritura pública, contrato de compra e venda, apresentar todos esses documentos. E um fator muito importante, que aí é interessante que esteja presente, é a destinação agrária do imóvel. Ele tem que cumprir a Constituição. Ele tem que trazer algum documento que ele está o imóvel que ele está pleiteando, ele tem a prática de cultura efetiva. Ele continua explorando o imóvel, ou o beneficiário, ou os herdeiros, ou o terceiro adquirente, para ter a extinção das cláusulas resolutivas. Tem que ficar claro que a instrução normativa não é para promover especulação, é para sempre estimular quem está lá. Quem está lá produzindo e continuar produzindo. Vamos lá, Joel Maduro diz, com relação aos produtores expulsos da Raposa Serra do Sol, que em sua maioria não foram reassentados na forma que determina o decreto de desapropriação. A União não cumpriu seu papel, passou ao Estado, que também não cumpriu e virou as costas para dezenas de famílias. As áreas que o INCRA colocou como reassentamento, a exemplo do Nova Amazônia, não comportou a legalidade. Eu busquei um espólio do Joaquim Ribeiro em Brasília e não houve solução. Havia uma área próxima ao Rio Pacu e Rio Amajari, que seria apropriada, mas o governo, através do Iteraima, entregou às grandes pecuaristas. O que o senhor tem a dizer sobre esse assunto, Joel Maduro? Bom dia. Bom dia, Joel. Pergunta aí bem pertinente. Realmente é um passivo aí que existe mesmo, essa questão dos desintrusados, e acaba que é uma grande injustiça mesmo. Aqui nós temos aí relatos de muitos que já faleceram, buscando esse direito. O que deveria ter sido feito antes no processo de transferência era ter resguardado áreas para o reassentamento, atendimento dessa demanda. Ocorre que
realmente foi passado todo para o Estado, como uma condicionante, mesmo que não está escrito, o Estado reassentar essas áreas, esses desintrusados, e acabou que ficaram desassistidos. Embora a legislação estadual, ela tenha lá na lei de regularização um benefício para os desintrusados de terra indígena, que é não pagar o título num processo de regularização via Estado. Eles são isentos do pagamento do valor da terra nua. Mas para ser isento do pagamento do valor da terra nua, eles precisam ter a terra para buscar a regularização, senão eles não conseguem ter esse benefício. Isso gerou foi um comércio de venda de direitos. Isso mesmo, é isso que eu ia falar. Aí isso gerou um comércio, venda do direito de desintrusado, grandes áreas de 5, 10, até direito de 60 mil hectares, e acaba que foi um lapso, foi um erro lá no início de não ter resguardado, demarcado essas áreas para assentamento de desintrusados. Eu lembro que conseguiram fazer alguma coisa ali na McLaren, alguma coisa para a região do Vilhena, mas se perdeu. Acabou que ao longo do tempo se perdeu, fugiu do controle da gerência, que esse é um tema que a gente, se você não tiver a governança da terra, você não tiver o apoderamento da situação, se perde. Então, deveria ter sido feito isso, logicamente, com os dois órgãos de terra. Vamos resguardar, vamos proteger essa área para atender essa demanda. Mas, com o advento da transferência, a corrida pelas as áreas se intensificaram, a ocupação das terras se intensificaram. Tanto é que as legislações mudaram os seus marcos temporais constantemente, para atender da legalidade dessas ocupações que não cumpriam o marco temporal. Perfeito, nós infelizmente chegamos a 10 horas, né? Eu quero agradecer aqui a presença do Adson Macedo, né? Como eu disse, um especialista na questão fundiária do Estado, pela sua presença. Tem muita coisa para conversar, ainda tem muitas ali participações que não deu tempo de a gente ouvir, né? Eu apelo novamente que participações tem que ser no máximo 1 minuto e meio, porque senão a gente vai deixar muita gente fora de atendimento. Agradecer a presença dele e a presença da Lloyd aqui, ali, ouvindo, prestando atenção, né? Ela que é patrimônio aqui afetivo nosso. Muito obrigado. Não sei se você quer... Sim, reforçar mais uma vez que esses nossos clientes, tanto da reforma agrária quanto de regularização fundiária, que receberam títulos do INCRA, estão portando títulos do INCRA, procura o INCRA. Nós estamos lá de portas abertas lá para, na medida do possível, a gente resolver essas questões. Tanto é que estamos trabalhando fortemente em novos normativos que venham a flexibilizar, logicamente sem perder a segurança jurídica, para resolver de forma definitiva essas pendências históricas que se acumularam ao longo da existência do INCRA, e não digo só aqui em Roraima, no Brasil todo. E agradecer mais uma vez o convite aqui, a satisfação estar aqui levando essa informação para os ouvintes aí da Rádio Folha. Dizer que o nosso superintendente Evangelista Siqueira, ele realmente tem se empenhado o máximo para a gente dar uma nova roupagem, uma nova cara para o INCRA aqui no estado de Roraima. Você vê que tinha aquela questão era INCRA, IBAMA e FUNAI, eles tinham um adjetivo que realmente era depreciativo mesmo, até para as condutas mas assim, hoje o INCRA realmente nós estamos aí recebendo mais servidores concursados. O superintendente conseguiu mais 22 servidores, nós recebemos 2, falta mais 20 servidores, e temos um cadastro de reserva também para recompor nossa força de trabalho, porque muitos já se aposentaram. Figuras históricas do INCRA já se aposentaram, a gente precisa repor essa força de trabalho para dar conta da nossa demanda institucional. O superintendente tem trabalhado fortemente nisso. Nós, em proporcionais, foi o estado que vai receber maior número de servidores pela demanda de assentamentos, ele conseguiu essa proeza. Mas assim, estamos lá de portas abertas, que nosso cliente procura o INCRA, procure, que a gente está lá com a equipe para atender da melhor forma possível, e desejar aí a todos um excelente domingo, uma excelente semana,
que vamos seguir em frente com a nossa jornada, com o nosso trabalho, para trazer dias melhores para a nossa sociedade.